A paz do Senhor, igreja, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, cooperando com meus irmãos que também estão aqui os domingos, a irmã Luciene, o irmão Davi, e vamos para a quarta lição, em que diz que o que Cristo fez por nós. O texto do dia é: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos ser exemplo para que sigais as suas pisadas. 2 Pedro 2:21. A síntese é: ninguém poderia fazer o que Jesus, por seu amor, fez por nós. Compreender o valor do sacrifício do Calvário é um primeiro passo para vivermos o cristianismo autêntico e saudável. A síntese, a gente tem 3 objetivos. A gente vai falar da morte vigária, o que significa esclarecer esse vigário do Mestre, esse sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, a expiação, né? Demonstrar nessa expiação salvadora esse Jesus, o quanto ele foi ilimitado, e o valor do sacrifício de Cristo. Cristo não é um Marte, não é um Marte. Cristo não é um Marte. Cristo é sacrifício. Foi um sacrifício. Na parte introdutória, nós vamos dizer que na lição deste domingo refletiremos sobre as características e os princípios espirituais que estão presentes na obra vigária de Jesus Cristo. Temos vivido um período muito complexo, uma explosão de igrejas e um crescimento considerável da população evangélica. Porém, nunca testemunhamos tantas heresias, escândalos e um tipo de espiritualidade tão decadente como esta que envolve muitos cristãos. Apenas uma reflexão detida sobre a obra sacrificial do Mestre pode dar-nos uma visão correta daquilo que é o cristianismo. E nessa parte, irmãos, eu queria falar um pouco dessa parte introdutória. É verdade que hoje tem muitas igrejas, né, espalhadas pelo Brasil. A estatística diz que o número de crentes aumentaram. Porém, muitas igrejas a gente vê pelas atitudes não estamos aqui para ficar julgando ninguém, mas a gente vê pelas atitudes, pela rede social, pela própria mídia, quanta heresia, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente os pastores tomarem cuidado com os entretenimentos. Tentar alimentar os seus fiéis com entretenimento. Porque essas pessoas podem ir buscar o entretenimento e o dia que não tem o entretenimento, elas saem da igreja e vai aonde tem o entretenimento. Digamos que essas pessoas, elas não são de convenção, elas são de adesão. São crentes que estão em adesão, não são crentes em conversão. E por que eu queria parar para falar um pouco dessa parte introdutória? Esse livro que nós estamos estudando agora, ele foi vinculado para os jovens em janeiro, antes da pandemia. E nossos líderes pastorais decidiram replicar essa revista dos jovens para nós agora, nesse mês, nesse trimestre agora. E o que é interessante, que nós, em janeiro foi aplicado isso e não tinha pandemia. E nós estamos vivendo a pandemia e nós conseguimos enxergar uma realidade mais ampla do que essa parte introdutória fala sobre as heresias, sobre o esfriamento da igreja e tudo mais. Nesse momento que passamos por dificuldades, momentos difíceis,
que nós nos afastamos da igreja por respeitar uma decisão dos nossos líderes, autoridades, e nós nos afastamos, muitas pessoas se afastaram da igreja. Muitas pessoas se afastaram da igreja, muitas pessoas se esfriaram. E até entendemos que algumas pessoas não vão à igreja neste momento que reabriram, porque são um grupo de risco, e a gente vai ter que entender, a gente entende isso. Mas muitas pessoas se afastaram por entrar numa zona de conforto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês vão concordar comigo. A gente tem um grande amigo. E a gente vê esse amigo todos os dias. A gente fala com ele todos os dias. Aí esse amigo nosso, ele vai morar em Porto Alegre, fora do estado do Rio de Janeiro. A gente passa a falar com ele 3 vezes ao dia, ou 3 vezes por semana. Está distante, a gente fala por telefone, com a rede social, a gente fala 3 vezes por semana. E a gente, naquele momento, não, vou estar sempre com você constantemente. Aí daqui a pouco, você passa a falar com ele 1 vez por semana. Depois você vai passar a falar com ele 1 vez em 15 dias. Depois você vai passar a falar com ele 1 vez por mês. Depois, sem você perceber, você vai falar com ele em 3 meses. Depois você vai esquecer e vai lembrar, numa data comemorativa, de mandar uma mensagem para ele. Você era próximo dele. E eu trago essa reflexão para você, que é assim que funciona quando nós deixamos de ir na casa do Senhor. A gente deixa de nos alimentarmos da palavra, da oração. E isso vai nos esfriando. A gente passa aí 1 vez em 15 dias, ou vai na Santa Ceia. Quando a gente percebe e se depara que a gente não está indo mais à igreja. Isso é o instintivo do ser humano. Irmãos, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que vive pelo alimento da palavra, mas nós precisamos ajudar essas pessoas. A gente tem visto depois da pandemia tantas igrejas vazias, tanta igreja sem buscar, entrando numa zona de conforto, achando desculpa poder não ir na igreja. Lembre-se daquele teu amigo que eu te falei no início. Se você deixar, tu vai esquecer dele. Nós não podemos esquecer de Cristo. Olha o tema de hoje. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Vamos nos alimentar dessa palavra. Vamos alimentar das nossas orações para agradecer cada dia tudo aquilo e que realmente Cristo possa ver assim, valeu a pena eu fazer isso pelo meu filho. Em Atos 6, 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É isso que nós precisamos fazer. Não sejamos crentes de adesão, sejamos crentes de convenção. Amém? A morte vigária. Antes de morrer, ele sofreu por mim. Quem nos amaria como Jesus nos amou? Quem, além do nosso bondoso Salvador, seria capaz de enfrentar todo o conjunto de dores e angústia para garantir-nos a salvação? A resposta é única e simples: ninguém. Deve-se, todavia, lembrar que a morte de Jesus não foi um ato isolado tomado com uma violência paixão, isto é, um acontecimento ao acaso e praticado de modo impensado.
o Senhor sabia que estava fazendo. Na verdade, uma das suas preocupações era conscientizar os seus amigos para que, mesmo no momento da sua morte, não perdesse a sua fé. Foi uma morte substitutiva. Foi essa morte substitutiva. Eu pego em Isaías 53. 53 vai dizer assim, logo no início: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, em nenhuma beleza fomos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrado como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Cristo não resmungou, Cristo não questionou por tudo aquilo que ele fez por mim, por você, por tudo que ele sofreu, dores, fome, sede, foi traído, caluniado, desmoralizado, passado por vexame quando rasgaram a sua veste. E ele fez isso simplesmente para nos darmos o direito, para nos darmos mais uma oportunidade. E o momento é agora. Não pensamos que Cristo vai demorar muito a vir, que ainda tem tempo de redimirmos do pecado. Essa conta fecha. E precisamos estar parados. Precisamos estar com azeite. Porque os dias estão próximos. E precisamos nos rendermos ao pé da cruz e lembrarmos sempre por tudo que ele fez e orgulhar a Cristo Jesus que valeu a pena. Porque todas as vezes que eu leio essa passagem da crucificação de Cristo, me bate uma dor assim profunda. Poxa, olha o que ele fez por mim, olha o que ele fez pela minha família, para meus irmãos, para meus amigos, e muitas das vezes não damos valor a isso. Por isso eu sempre falei no início da introdução, não podemos largar Cristo, não podemos largar a nossa igreja em vivermos em comunhão e acharmos que em casa, somente em casa,
nós vamos estar com Cristo. É óbvio, Ele está conosco em tudo quanto é lugar. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas Ele pede para vivermos em comunhão, em cruz. Vivermos em comunhão com os nossos irmãos, mirando o alvo, mirando o céu, nos fortalecendo na palavra, nas orações, para que nós não possamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esse momento de tudo que Jesus passou é reflexivo e tem que ser reflexivo. A gente tem que sempre estar nos lembrando e tentando imaginar, apenas imaginar as dores que ele sentiu, de tudo que ele passou. Antes da crucificação, houve todo um calvário, tortura, violação dos direitos, traição. Em vários momentos, Jesus, instigado a evitar o sacrifício sob a alegação de que Deus jamais permitiria que isso acontecesse contigo. Na verdade, o que o diabo tentou a todo custo foi impedir o sacrifício de cruz, pois naquele momento da história ele já podia deduzir que a crucificação não seria o fracasso de Jesus. Antes, lá seria o começo da nossa vitória. E aqui eu pego essa parte da traição, para a gente ver tamanho amor de Cristo e que nós precisamos seguir os teus caminhos. Quando Judas leva os soldados no jardim do Getsêmani, Jesus olha para Judas e fala: amigos, aqui vieste. Jesus naquele momento não estava zombando de Judas. É como se ele estivesse dizendo: amigo, eu não desisti de você. Você que desistiu de mim. E muitas das vezes nós somos traídos, nós passamos por situações de dores, de pessoas que falam da gente, que apontam maldade, que faz qualquer tipo de severidade. E muitas das vezes não temos coragem de perdoá-los, de orarmos. Cria uma mágoa dentro da gente. A gente precisa aprender com Cristo. Nós não podemos enxergar essas coisas. Se traiu, ore, mas perdoe. Se machucou, ore, mas perdoe. Façamos como Cristo. Aplicamos o amor. Porque o que Ele fez por mim e por você, não tem preço. Isso é muito pequeno. Deixar de perdoar um irmão, deixar de se colocar muitas das vezes na posição do irmão, ou até mesmo na situação que possa ter falado sem pensar, ou que se falou pensando. O importante é o seu coração. O importante é o que você é para Cristo. Aplique o amor. Aplique o amor. E todas as vezes que algo desse tipo vier acontecer, lembra de tudo que Ele passou por mim e por você. Eu quero aqui deixar uma passagem bíblica que a gente todo mês a gente vê na nossa igreja, que é na Santa Ceia, e a gente naquele momento a gente se rende ao pé de Cristo por causa do momento da ceia, mas
eu trago essa reflexão para que nós possamos fazer todos os dias. Encontra-se na primeira epístola a primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 e 26 diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes na memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até o que venha. Lembramos disso, lembramos desse momento. Lembramos esse momento de Cristo Jesus. O segundo tópico diz: e ele entregou-se completamente. E aqui eu pego essa parte reflexiva em João 10, 18, que diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar e tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Não foi ninguém que tirou, ninguém que matou, não. E ninguém que entregou, não foi Judas. Ele permitiu tudo aquilo. Estava tudo nos planos de Deus para que acontecesse. Uma das heresias mais antigas do cristianismo precisou enfrentar foi a afirmação de que Jesus não sentia nada enquanto estava no processo de crucificação. Jesus não sentia nada. Esta era uma tese do gnosticismo para os adeptos dessa corrente herética. Especialmente no evento do Calvário, Jesus não experimentou sofrimento algum. Isto não sentiu dor física. Ora, se não havia corpo material, não existia sofrimento, e sem dor, os momentos da crucificação passam de ser qualquer incômodo para o Salvador. João, uma forte voz, denuncia contra a heresia gnóstica. A gente falou no início desse estudo em que Jesus teve fome quando ele esteve lá naquele deserto. Jesus, quando estava sendo crucificado, teve sede. Jesus sofreu dores, sim, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele tinha que passar por tudo aquilo. E teve dores, sim. Teve sofrimento, sim. Teve traição. Que esse Deus fez por nós, não é heresia dizer que ele não sentiu tudo aquilo. Outra vertente do gnosticismo defendia que a ressurreição de Jesus teria sido apenas espiritual e não corpórea, uma vez que para esse grupo herético o corpo era a sede de todos os males e deficiências da humanidade. Essas duas heresias procuraram atacar a importância do sacrifício vigário de Jesus, pois se não houvesse plena identificação de Jesus conosco, nossa salvação não seria possível. Por outro lado, como bem já afirmou Paulo, se a ressurreição não fosse uma realidade, não haveria qualquer sentido à fé cristã. Aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo não pode pensar em ter fé, não pode pensar em esperança. Porque se não acredita que Cristo vive e reina entre nós e deixou o nosso Consolador, o Espírito Santo, se você não acredita nisso, não pode ter fé, não pode alimentar essa fé.
Assim como ele fez, façamos nós também. No texto do dia, diz assim: porque para isto sou chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Precisamos trilhar o caminho de Cristo, implantar o amor, implantar as trajetórias, mostrando o que diz a palavra, vivendo da palavra. Por mais que nós possamos estar sentindo que o momento não ser propício, porque nos aflige, porque passamos por dificuldades, lembre-se sempre de que quando aceitamos Jesus, passamos a ser sal e a luz. E aonde tem sal e a luz, as trevas não prosperam. Em João 2:6 diz que estava ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 amudes. Aqui é uma passagem daquele milagre de Cristo, daquele casal, naquele casamento, que se não tivesse o vinho, passariam vexames. Você pode passar por qualquer momento, você pode passar por situações cada vez até muito caóticas, mas Cristo não vai deixar você passar por humilhação. Cristo não vai deixar você passar por uma situação que não esteja no controle dele. Siga Cristo, seja sal, seja luz, e o resto pode ter certeza que a gente está sendo conduzido pelo Todo-Poderoso em nossas vidas. Por causa disso, muito justo e santo padece em virtude dos procedimentos imorais, mas respaldado pela lei, diante desse quadro desanimador, o que fazer? Render-se à lógica do mundo e revidar a injustiça? Não, jamais. Devemos encarar nossa chamada matricial, isto é, a nossa simultânea vocação de testemunho, ser mártir e desta forma manifestar Cristo, e também todo esse mundo, e se necessário sacrificarmos, assim como Jesus, pela justiça, pela verdade e pela bondade. O sacrifício de Jesus é único, é insuperável. A nossa doação deve ser contínua e resignada. E aqui eu quero deixar em João 16:33, que vai dizer assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sigamos Cristo, vamos vencer. Exerça a tua fé. Faz esse exercício todos os dias. Não tenhas medo. Por mais que você possa estar passando, Cristo está conosco. O segundo tópico é a expiação. A expiação é a salvação. Em Romanos 3:23, vai dizer assim: Romanos 3:23. Vamos ver aqui para os irmãos. Romanos 3:23.
3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas Cristo veio para nos dar a segunda chance. E aqui eu me deparo na minha vida, antes de conhecer Cristo, antes de viver essa palavra, antes de alimentar dessa palavra, e às vezes eu fico assim, vendo o mundo, né, enxergando as coisas, os eventos, os lugares que eu frequentava, as coisas que eu fazia, e às vezes eu fico me questionando a mim mesmo, né? Como eu era cego. E quando você conhece Cristo, e quando você se transforma, e quando você vive a palavra, parece até que você é como se você estivesse deixando de ser menino e você for crescendo cada dia mais. E a gente consegue ver que a gente era cego. Nossa, como eu não enxergava, que meninice, que imaturidade. Porque a palavra faz isso, nos dá maturidade espiritual para entendermos que tudo que está aqui é passageiro, tudo passa e passa muito rápido. A gente tem memórias da gente quando era jovem, mesmo criança, e o tempo está passando, vai passando, e quando a gente não conhece Cristo, a gente acha que aquele tempo vai ser para sempre, que aquilo ali, aquele momento é um momento para sempre. Sabe aquela história de viver bem o hoje? Quando a gente conhece Cristo, a história, a vivência não é bem assim. Viver bem o hoje é viver com Cristo e lembrar que o melhor ainda vai chegar. O melhor não é aqui. É esse preparo espiritual que nós precisamos ter para nos prepararmos para o melhor ainda. O melhor não é aqui. O melhor é o céu de glória. Lá é o melhor. Cerimonialmente, no Antigo Testamento, em repleto de referência, esse tipo de ato, inclusive a constituição de uma festividade específica na qual celebrava a desculpabilização de todo o povo, o dia da expiação, como bem anunciou João Batista. O sacrifício de Jesus é um ato expiatório em nosso favor, isto é, na cruz, que era nossa, o Salvador substitui assim, retirou toda a condenação que havia contra nós. Em Cristo Jesus somos salvos e a condenação é eterna. A expiação é um ato de materialização de graça de Deus em nosso favor. Um amor que não tem limite, ou sobre a expiação ilimitada. Um dos pontos centrais da nossa soteriologia, que é o estudo da salvação, é a defesa de que o sacrifício expiatório de Jesus tem amplitude universal, dito de outra forma. A defesa da expiação limitada implica-se na crença de que, através da morte de Jesus na cruz de Calvário, a humanidade inteira ganhou a oportunidade de reconciliar com Deus. Cristo não sacrificou apenas por alguns, mas por toda a humanidade. Um dos pelos quais Jesus é chamado na Escritura é de que o Salvador do mundo. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi à toa, não foi por um acaso,
houve um sacrifício. O Pai Celestial deu o seu próprio Filho por mim e por você, para que nós possamos ter a oportunidade, a segunda oportunidade. Nós ganhamos essa chance. A intenção de Deus, a intenção de Cristo é a salvação de todos. Ele não quer salvar um e o outro. Ele fez tudo o que fez para a humanidade inteira. Ele não fez porque só para mim e para você, porque somos escolhidos. Todos são escolhidos por Cristo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Os irmãos que não conhecem a Cristo precisam conhecer, para também ter essa oportunidade também de ser perdoado e de viver na eternidade. Aquilo que era impossível de ser recebido de qualquer indivíduo, uma vez que estávamos afastados de Deus em virtude das nossas transgressões e ofensas, é grandiosamente oferecido as nossas transgressões por Jesus Cristo. O que o Mestre realizou é tão inacreditável que chega a nos constranger, impulsionando-nos a tomar uma atitude, tomando ao seu amor por nós. Porque essa ação de Salvador torna-se evidente ainda a culpabilidade daqueles que rejeitam o valor da expiação. Não restam esses nada mais do que a terrível expectativa da condenação e morte. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, 4, diz: Desculpa. 2:4 vai dizer que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse que é o objetivo de Cristo. Os efeitos práticos da expiação, a compreensão plena da expiação de Jesus em nosso favor, conceda-nos a capacidade de autoavaliarmos melhor. Não há em nós mérito algum em relação à obra da salvação. Tudo vem do amor, da benevolência de Cristo. Por isso, todas as vezes que nós nos inconformamos o coração e quiser murmurar diante de Deus por não ter alguma coisa que muito tenha desejado, devemos lembrar que aquilo que era necessário para a nossa felicidade já temos recebido de Cristo, a salvação. O resto é efêmero, transitório e passageiro. Toda a humanidade havia extraviado em virtude do pecado, porém, a expiação de Jesus é exatamente para toda a humanidade pecadora, perspectiva da salvação. Somos todos iguais, pois sendo universalmente não merecedor, o Mestre sacrificou-se pelo mundo inteiro. Muitas das vezes nós ficamos murmurando porque a gente deseja qualquer coisa e não acontece, ou passa por uma situação difícil e não acontece. Murmuração não agrada a Cristo, não agrada a Deus. A gente pode lembrar no Antigo Testamento, quando aquele povo queria chegar à Terra Prometida, que poderia ter chegado muito rápido, com muito pouco tempo. Mas demoraram tanto tempo para poder chegar, mas porque ficavam murmurando. A gente precisa, e nós seres humanos temos isso. A gente tem as coisas, tem tudo na nossa vida e a gente quer muito mais. E a gente, quando percebe o que muito mais que a gente quer, são coisas para alimentar a nossa vaidade. O principal, Cristo já fez por mim e por você, sem você dar nada por isso, sem eu dar nada por isso. A conta foi toda para Ele. Ele pagou toda essa conta por mim e por você, e muitas das vezes ficamos murmurando, desejando, querendo ultrapassar o tempo de Deus.
Eu sei que é bom nós sonharmos, é bom nós desejarmos algo que vai alegrar os nossos corações. Mas quando isso não acontece, não podemos ficar frustrados por isso. Não precisamos ficar murmurando por essa situação. A gente sabe, na passagem de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Precisamos aceitar que esse tempo não é controlado por mim nem por você. Esse tempo é controlado por Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, também é Deus. Porque a gente não tem direito de cobrar nada por Ele, porque Ele já fez por nós. Não temos direito nenhum. Não tem direito nenhum sobre isso. Tudo que vier é lucro, porque Ele já fez. E por mais que você possa estar passando por um momento difícil, de dor, de angústia, de perda, por mais que você possa estar passando por dificuldade, por mais que você possa estar passando até por fome, por mais que você possa estar passando por traições, por mais que você possa estar passando por indignações, por mais que você possa estar passando por qualquer situação de humilhação, nada justifica a murmuração com Deus. Nada justifica, porque Ele já fez. O que Ele fez não tem, é incomparável, não vai encontrar ninguém que possa fazer. Eu sei que é difícil, mas reflitam sempre sobre isso. Vamos refletir sobre essa situação. E para fecharmos essa aula, o valor do sacrifício de Cristo. Uma dívida que ninguém poderia pagar. A nossa condição de queda era algo impossível de ser superada por nós mesmos. Dito de outra forma, não havia nem há nada que pudéssemos fazer para alterar nosso estado de filhos da ira. O rumo natural da nossa existência, contaminada pelos efeitos da queda, nos conduziria a uma eternidade de condenação. A possibilidade de algum tipo de sacrifício substitutivo estava bem diante da realidade, uma vez que todos estávamos encerrados debaixo da prática costumada do pecado e, por consequência, destinados à condenação. Com a chegada de Jesus, a prática do sacrifício de animais e substituição do pecado das pessoas encontrava-se no Antigo Testamento. Foi substituída. O sacrifício de Jesus foi com graça, mas não foi de graça. Nada saiu de graça. Ele teve a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, mas isso teve um alto preço. Isso teve um preço para nos darmos a oportunidade de seguirmos a Ele, de seguirmos o caminho reto. E que a dívida era essa que tinha que parar com Deus. Devemos nossa existência do Criador depois da queda da humanidade, tomarmos os merecedores da punição eterna, mediante mais, por muito ter compaixão de nós. O Eterno concedeu-nos a permissão para continuarmos vivendo, mas consciente da manutenção de uma dívida que precisava ser paga. Cristo de Jesus, e perfeito sacrifício que quita o preço da nossa condenação e apresenta-nos a possibilidade real de vivermos salvos. Sob uma visão do Apocalipse, um dos momentos bíblicos que melhor expressam essa nossa situação espiritual desesperada, a necessidade da salvação de Cristo através da Epifânia de João, logo em uma das cenas iniciais do Apocalipse. Em Apocalipse 5:1-5, o arrebatado João chora muito diante do doloroso fato de não haver ninguém, nenhum ser que pudesse abrir o livro selado. E por que não se podia abrir o livro? Porque não havia dignidade suficiente em nenhum ser todo o cosmos que lhe conferisse autoridade para desatar os selos.
E nesse paradoxal momento que o Cordeiro de Deus, ressuscitado como leão da tribo de Judá, manifesta e se revelando digno, capaz de abrir o livro, porque ele era o único, ele não era pecador. E aí eu deixo aqui essa passagem inicial do Apocalipse, que diz assim, logo no capítulo 1: Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo é próximo, muito mais próximo do que a gente possa estar imaginando. Precisamos encher a nossa botija de azeite e nos prepararmos, porque a noiva vai resgatar a sua igreja. E eu volto a frisar aos irmãos: não largue as suas igrejas, não abandone os seus pastores, não abandone os seus irmãos, vivam em comunhão. Cristo está sentindo a sua falta. Cristo precisa de ti. Mas saiba que você precisa muito mais dele. Saiba que ele só precisa de ti porque ele quer você. Não entra nessa de entrar nessa zona de conforto. Volte para sua igreja. Volta a ouvir e alimentar da palavra e das orações. Essa narrativa demonstrada é muito rica de significado quando percebemos de uma vez só. Ela reporta ao futuro e ao passado. Essa é, na verdade, uma das possíveis chaves da leitura para todo Apocalipse. Só pode vislumbrar o futuro quem tem clareza sobre o passado. Somente seremos capazes de compreender a magnitude do ato vigário de Jesus se formos igualmente competentes em nossa percepção de fragilidade humana, na autoavaliação da nossa condição pecadora. Aquela cruz era minha. O caráter vigário, isto é, o substitutivo do sacrifício de Jesus, é algo incomparável, como bem argumenta Paulo em Romanos 5, 7 e 8. Oferecer-se para salvar a vida das pessoas boas que amamos e que nos amam é algo compreensível dentro de uma lógica racional. O que Jesus fez, no entanto, foi muito mais radical que isso. Ele demonstrou seu amor por nós sem exigir nada em troca, sem esperar retribuição alguma. Uma simples questão que nós poderíamos dar uma retribuição à altura do sacrifício de Cristo. De fato, nós não conseguiríamos nada. E aí deixo para os irmãos em Salmo 116, Salmo 116, no verso 12, vai dizer assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? E isto é por dois motivos básicos. Porque para nenhum ato de que possamos realizar coisa alguma que existe em nós, mesmo são capazes de servir como moeda de retribuição pelo que o Senhor fez por nós. Em segundo lugar, porque o ato de Jesus foi todo construído a partir do amor. E esse amor da Salvador é um amor sacrificial. Na cruz, Cristo destruiu toda a autoridade do maligno sobre nós. Estávamos mortos, fomos vivificados. A nossa cruz Ele carregou. A nossa dor Ele sofreu. A nossa vitória eterna Ele alcançou. E eu quero fechar em João 15. João 15, 13.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O que Cristo fez por mim e por você é algo para ser refletido constantemente em nossas vidas. Que nós possamos entender todo esse contexto desse sacrifício substitutivo. Como conclusão, somente a manipulação das trevas no coração da humanidade pode fazer pessoas não reconhecerem que não apenas o sacrifício do Calvário é único, como o próprio Cristo Jesus é inigualável. Vamos viver a salvação. Olha o que a pandemia trouxe de ensinamento para mim e para você. Será que precisamos passar por mais momentos desses? Por mais momentos de trevas, de angústia, de medo? Nos rendemos aos pés da cruz, nos rendemos a Cristo. E mais uma vez volto a falar para os irmãos: voltem para a igreja. Os dias são próximos. Eu espero que as palavras deste domingo possam refletir na mente dos irmãos e possam estar fazendo parte do alimento diário. Que todos tenham um domingo abençoado com Cristo Jesus e que possamos cada dia mais crescermos e vivermos na sua palavra. Amém.